O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é. Deus é. Pode repetir mais duas vezes comigo? Deus é. Mais uma vez. Deus é. Se você tiver uma das mãos, você pode apontar para Ele, porque só Ele é aqui hoje. Eu não sei se alguém entrou aqui se achando muito, mas eu tenho uma boa notícia. Hoje aqui só Ele é. Nesse culto aqui hoje, só Ele é. Diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, quando eu li esse texto, meditei nessa palavra e estava em oração. Durante a semana, estava em oração por essa grande festa que estaríamos aqui hoje com os irmãos. E a palavra que Deus queimou e vem queimando em meu coração fala sobre a intimidade com Deus. Hoje, quando se fala em intimidade com Deus, muita gente acha que é a mesma intimidade que tem com o pai e com a mãe. Não, não é essa. Há quem pense que a intimidade com Deus é igual a intimidade que temos com um filho. Não, também não é igual a intimidade que temos com um filho. Também não é a intimidade que temos com o nosso irmão biológico, consanguíneo, o nosso irmão familiar, irmã, também não é. Mas por que não? Porque quando falamos sobre intimidade com Deus, significa que nós estamos em Deus e Ele, através do seu Espírito, está em nós. E o Salmo de número 46 nos apresenta que a intimidade com Deus me faz entender algumas coisas neste Salmo. Primeiramente, neste versículo 1, o Salmo 46 nos mostra que quando temos intimidade com Deus, nós entendemos primeiro que Deus é. Aqui fala do caráter de Deus. Aqui fala da essência de Deus. Aqui fala daquilo que Deus é em sua natureza. E o salmista, ele fala com muita propriedade quando ele diz: Deus é. E a palavra do Senhor diz: Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? Nós precisamos de um refúgio sempre que estamos em apuros, sempre que estamos em apertos, sempre que estamos em dificuldades. Não sei se você já desceu a serra, em alguma serra desse país, em que você encontra um lugar também na serra chamado de refúgio ou escape, que é quando o carro, ou a moto, ou o caminhão, ou a carreta perde o freio na serra e a única coisa que o piloto, o motorista tem é jogar para aquele escape, é jogar para aquele apuro. Por qual razão? Ele joga para aquele refúgio, por quê? Porque aquele refúgio é a única solução que ele tem para aquele momento. E Deus está mostrando para nós aqui no Salmo 46, está mostrando o caráter dele de ser o nosso refúgio. E se você entrou aqui hoje, não sabe que direção tomar, está em aperto, está em apuro, eu tenho uma boa notícia para você. Nós podemos contar com a presença do nosso Deus, e Ele não vai vacilar conosco. Por quê? Porque ser refúgio faz parte da sua natureza. Quando você clamar por Ele, Ele vai estar pronto para socorrer. A palavra do Senhor também diz que Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza fala de proteção, segurança, mas fortaleza também fala de visibilidade. Quando você olha um castelo, quando você olha
alguma fortaleza construída que tem muralhas em volta, quem está dentro daquela fortaleza fica seguro. E a fortaleza é importante por quê? Porque todas as vezes que o inimigo se aproximar daquela fortaleza, o inimigo vai ter que entender que tem uma muralha para vencer. Sabe o que Deus quer ensinar para nós aqui hoje? Que quando nós temos intimidade com o Senhor, o inimigo tem que pensar muito para nos atacar. O inimigo tem que pensar muito para criar alguma coisa contra nós. Por quê? Porque ele sabe que ao nosso redor existe uma fortaleza. E essa fortaleza é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você já está se sentindo assim, mas eu me sinto aqui hoje dentro de uma fortaleza. Fortaleza se refere à presença de Deus, à glória de Deus, o Espírito de Deus. O inimigo tenta quebrar essa fortaleza, mas não consegue, porque eu tenho uma boa notícia: o Deus que nós servimos, ele é onipotente. Ei, escute, o Deus que nós servimos, ele é onipotente. E observamos que quando a gente fala de fortaleza, acabei de falar que a fortaleza traz o sentido de segurança, mas também de visibilidade. E viajando de carro para cá, Deus me fez pensar na história de Eliseu. Num dado momento, o exército sírio cercou a cidade onde Eliseu estava, onde o profeta Eliseu estava. E quando o seu moço acorda, sai de casa, dá uma olhada, se assusta e fala: ai, Senhor, por quê? Porque a cidade estava cercada de exército inimigo e o seu moço ficou assustado. Eliseu, a Bíblia não dá tantos detalhes assim, mas ele ficou bem tranquilo pelo que o texto mostra. Porque naquele texto, em vez de ele colocar a mão na cabeça, em vez de ele dar um grito de desespero, ele só falou com Deus: Deus, abre os olhos aqui do meu assistente. Abra os olhos aqui do meu assistente, porque ele está agitado com esses exércitos aí. E aí, queridos, Deus abriu por misericórdia os olhos do moço de Eliseu. Ele ficou assustado. Por que ele ficou assustado? Porque ao redor de Eliseu tinha fortaleza. Ao redor de Eliseu tinha exército celestial. Ah, meu irmão, quando você olha para esse irmão que está do seu lado, para essa irmã que está ao seu lado, às vezes você está pensando que ele é pouca coisa. Às vezes você está pensando que ela é pouca coisa. Cuidado, porque pode ter uma fortaleza ao redor dele. Pode ter uma fortaleza ao redor dessa irmã que está aí. Repito, pode ter uma fortaleza ao teu redor. Pode ter uma fortaleza ao nosso redor. Você pode levantar uma de suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque o Senhor era a nossa fortaleza. E quando fala de Deus como sendo a nossa fortaleza, nós temos que falar da visibilidade, porque nós não estamos enxergando. Pensa comigo, já imaginou o quanto que Deus tem de trabalhar para que você chegue nesse culto aqui hoje? A gente acha que a gente acorda, levanta, toma café, vai trabalhar, ou vem para a escola dominical, ou vem para o culto. A gente acha, conduz a vida de forma natural. Querido, a coisa não é tão natural assim não. Existem anjos do Senhor ao teu redor. A coisa não é tão normal assim não. Existe uma fortaleza ao nosso redor. Ou seja, quando você atravessa a rua, você não vê, mas tem uma escolta que te acompanha. Quando você vai para o banco, vai para o hospital, existe uma escolta que te acompanha. Quando você entrou aqui nesse culto, existe uma escolta que te acompanha. Quando nós vamos para a mesa de cirurgia, quando o carrinho entra lá na sala, já tem uma escolta naquela sala. Quando você saiu do hospital, saiu do CTI, ou quando você saiu de debaixo
debaixo daquele carro já tinha uma escolta. Deus permitiu o carro tombar, mas os anjos estavam ali dizendo: o carro acabou, mas meu filho está vivo. A moto acabou, mas a minha filha está viva. Você pode adorar o nome do Senhor. Harabacandarabas. Eu digo, abra os nossos olhos nessa noite, Senhor, para nós enxergarmos a tua proteção sobre nós. Nós não estamos sozinhos, porque Deus é a nossa fortaleza. Aleluia. Quantos crentes ficam até assustados. Eu descobri que fizeram um trabalho de destruição para o meu casamento. Fizeram um trabalho de destruição para a minha casa. Deixa eu fazer. Existe uma fortaleza. Mas levaram o meu nome em tal lugar. Levaram o nome do meu filhinho em tal lugar. Deixa eu levar. Eu lembro que tem algumas crianças em nossa igreja, uma em especial, em que uma determinada jovem senhora que gostou, né, de um moço da nossa igreja, mas ele era casado. Ela pegou o nome da esposa do irmão da nossa igreja, pegou o nome da criança que estava no ventre e levou para um lugar para destruição, para matar a mãe e matar a criança. E aí o caso chegou até mim e eu falei: não vai não, porque tem fortaleza. Não vai não, tem fortaleza. Que Deus é esse que nós servimos? O Deus que nós servimos, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Hoje eu fico feliz. Eu não falo com a igreja não sabe a história, mas eu vejo essa criança correr lá na igreja, eu digo e penso: tem fortaleza ao redor dessa criança, tem fortaleza ao redor dessa mãe, tem fortaleza ao redor dessa família. Eu quero que você entenda nessa noite que o Deus que nós servimos não é qualquer Deus que se encontra aí, não. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que está acima de tudo, acima de todas as coisas. Ele está sentado num alto e sublime trono, mas Ele também habita com você em suas lutas e em seus desafios. A intimidade com Deus nos faz entender que Ele é refúgio, nos faz entender que Ele é fortaleza, mas também nos faz entender que Ele é socorro bem presente. Essa palavra de socorro bem presente, olha, é onde? Na angústia. E a angústia é um sentimento terrível, porque ela tem algumas irmãs e ela tem alguns irmãos. A irmã da angústia, a ansiedade. Aí tem um irmão chamado medo. Aí tem um irmão chamado desânimo. E tem hora que traz uma irmã também chamada depressão. É uma família. E essa família não chega sozinha, não. Você já viu? Aqui não tem isso. Aquela família que você convida um e eles querem trazer 5. Quando todo mundo é bênção, pode trazer um ônibus inteiro. Agora, quando é tribulação, não dá nome para chegar nem de moto. São coisas terríveis. Então, se chegar essa caravana hoje na tua casa, convida o Deus. Que caravana é essa? A caravana da angústia. Que ela traz a ansiedade, que ela traz o medo, que ela traz o desânimo, e ela traz a depressão. Se essa caravana chegar na porta da sua casa hoje, peça ao Senhor nosso Deus para recepcionar essa caravana. Peça para o Senhor nosso Deus recepcionar essa caravana, e Ele vai recepcionar muito bem, dizendo o quê? Vai embora angústia, porque eu estou aqui. Vai embora medo, porque eu estou aqui. Vai embora ansiedade, porque eu estou aqui. Vai embora depressão, porque eu estou aqui. Vai embora espírito de morte, porque eu estou aqui.
intimidade com Deus me faz entender que Ele é, mas também me faz entender que Deus não apenas é, mas Ele está. Ele não apenas é, falando do seu caráter, falando da sua essência, mas Ele também está. Como assim Deus está? Aqui fala da presença. A palavra do Senhor fala que Deus está no meio da cidade. Qual bairro aqui, pastor? Hã? Não entendi. Aqui é qual bairro? Centro. E aqui fala que Deus está no meio dela. Não, eu acho que tem algum crente que não chegou no culto. O Senhor está no meio. Isso significa que Deus, na sua onipresença, Ele também está em outros bairros na cidade. Mas não se esqueça, quando você olhar para a tua cidade, Deus também escolheu esta casa para habitar no meio da cidade. Isso significa que a presença de Deus está aqui nesse culto. Alguém já percebeu a presença dEle? Alguém já sentiu a presença dEle? Alguém crê na presença de Deus? E a palavra do Senhor diz no Salmo 46, versículo 5, que o telão pode projetar: Deus está no meio dela. E se Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Isso fala de esperança. Nós temos lutas, nós temos ataques do inimigo contra nós e contra a igreja, mas existe um romper da manhã, existe uma aurora, existe um novo dia, existe um novo tempo, existe uma nova data que Deus pode estar operando. E eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida: Deus está no meio da cidade, mas Deus também está na sua vida. Repito, Deus está no meio da cidade, mas Deus está na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz: o Senhor dos exércitos, versículo 7, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus não apenas é, mas Deus está. Repete comigo, Deus não apenas é, mas Deus está. Deus está conosco. Eu repito novamente, Deus está conosco. É hora de nós valorizarmos essa presença gostosa do Senhor. Deus está conosco, Deus está com você. Que o medo saia, porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Receba o alívio do Senhor nessa noite. Receba o alívio do Senhor. Que o nervosismo saia, que a loucura saia, que o desespero saia, que o desamparo saia, que a angústia saia, e que você receba hoje o alívio que vem do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem receber esse refrigério? Quantos querem receber esse alívio que vem de Jesus? No versículo 11, novamente repete o salmista: o Senhor dos exércitos, que é Yahvé Sabaô no hebraico. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando você fala sobre o Deus de Jacó, você tem que lembrar que é um homem que teve vários filhos que se transformaram depois em tribos. E vou falar uma coisa, hein? Que família atribulada Jacó teve, mas ele também era atribulado. Mas eu vejo o cuidado de Deus, pastor. É que aqui na cidade de Bom Jesus não tem ninguém atribulado, graças a Deus. O problema é mais na serra. Mas mesmo que a nossa família seja atribulada,
Ou mesmo que venha se mudar alguma família para a cidade aqui, porque a cidade é ótima. O problema é se alguém mudar para cá amanhã. Então, se porventura alguma família atribulada se mudar para cá amanhã, porque aqui não tem isso. Eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você considere a tua família como atribulada, Deus vai continuar sendo o Deus da sua família. Jacó tinha defeitos. Jacó tem marcas negativas em sua história, mas quando o salmista escreveu aqui, ele já sabia dos defeitos de Jacó, ele já sabia dos defeitos dos filhos de Jacó e da filha de Jacó, mas uma coisa ele não poderia negar, o que é? É que Deus era na vida e na história de Jacó. E eu tenho uma boa notícia para você. Tem momento que algumas mães, que alguns pais, que alguns crentes ficam desesperados, mas eu sirvo a Deus, mas o meu filho está no caminho errado. Eu sirvo a Deus, mas a minha filha está no caminho errado. Eu apresentei ao Senhor, eu consagrei ao Senhor desde o ventre, mas o meu filho hoje está no vício, a minha filha está numa religião estranha. Eu tenho uma boa notícia para você: a nossa família pode ter erros, a nossa família pode ter falhado, a nossa família pode ter problemas, mas se você tem Deus na sua vida, o Deus da tua vida prevalece. Eu não sei qual é o teu nome, aqui fala o Deus de Jacó, mas tem alguém que se chama Maria aqui? Tem alguma Maria? Não tem Maria na igreja? Tem Maria. Deus de Maria. Aí você usa o teu sobrenome. Está aqui. Tem alguém que se chama José? Não tem nenhum José. O Deus de José, mas não é o da Bíblia. O teu Deus está aqui. Onde você encontra no Salmo 46 o nome de Jacó, coloque o teu nome. Coloque o teu nome, coloque o teu nome. Coloque o teu nome, 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 coloque o teu nome. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou te ensinar. O Deus de Quemuel é o nosso refúgio. Coloque o teu nome. Você tem um Deus. Você tem Deus. Nós temos Deus. Nós temos Deus. Quem aqui tem a presença de Deus, levante a tua mão para o céu, enalteça o nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Deus é. A boa notícia é que Deus está. Isso fala da presença. Isso fala da presença. E a presença de Deus em nossa vida, a gente não pode abrir mão. Por onde eu passo, eu tenho contado algumas experiências que temos tido no ministério pastoral. Eu lembro que no ano de 2024, uma senhora encontrou a mim, encontrou a minha esposa no mercado e disse: pastor, vai lá em casa orar pela mamãe, porque mamãe está recebendo visita estranha, a gente não sabe quem é. Ela está conversando com umas pessoas durante a noite, a gente não sabe quem é. Ela fala que é o papai, mas papai já morreu, e a gente não sabe. Aí eu chamei um obreiro, fui lá. Aí cheguei na casa dessa senhora, eu mais um obreiro, a moça que nos convidou estava lá. Pode entrar, pastor. Abriu a porta, eu entrei com mais um obreiro e cheguei no quarto, na porta do quarto dessa senhora. Mamãe, pastor chegou para fazer uma visita, viu, mamãe, para orar pela senhora, e a senhora disse que está recebendo visita de papai.
Aí o pastor veio aqui orar, ela disse, ele acabou de pular a janela. Deus está, 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 Deus está. Está onde? Conosco, 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 conosco. Eu creio que Deus está aqui em cima. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus está aqui na frente, está no meio, está lá atrás. Tem mais alguém que está tendo Deus na vida aí? Deus é. Deus está. Agora tem uma outra boa notícia. Deus faz. Como? Vamos olhar o Salmo 46, querido. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 9. Ele faz. Ele, não, está fraco. Ele faz o quê? É o texto. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele faz. Não dá para nós sermos crentes pentecostais achando que Deus não faz. Uma igreja que tem 79 anos de história. Me desculpe, você pode fazer uma lista de defeito da Assembleia de Deus ou da sua igreja, mas uma coisa você não pode negar: a Assembleia de Deus tem uma história de intimidade com Deus. Tem uma história de intimidade com Deus. Todo mundo aqui sabe, pastor, que Deus faz, Deus faz, Deus faz. Todo mundo aqui sabe que Deus faz. Todo mundo aqui sabe que Deus faz. Ele faz. Olha como que o nosso Deus é completo. Ele é, Ele está e Ele faz. Repito, Ele é, Ele está, Ele é, Ele está e Ele faz. Eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa na sua vida. Me deixa perguntar para quem está sentado um pouco mais distante do púlpito aqui. Você reconhece que Deus faz? Alguém que está no meio e lá atrás, você reconhece que Deus faz? Você reconhece que Deus faz? Aqui atrás reconhece que Deus faz? Alguém aqui na frente reconhece que Deus faz? A orquestra não apenas reconhece, mas a orquestra toca que Deus faz. Toca que Deus faz. Toca que Deus faz. Toca que Deus faz. Louva que Deus faz. Adora que Deus faz. Ele faz. Não sei como entrou o seu coração aqui hoje, mas eu preciso despertar sua consciência, porque tem hora que a gente fica meio que no cochilo, meio que no relaxamento espiritual e esquece que Deus faz. Eu venho aqui relembrar você, lembrar você. Eu não vim te ensinar e não vim trazer nada novo. Eu vim despertar tua consciência para você entender que o Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que faz hoje e vai continuar fazendo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Deus é. Deus está. Deus faz. Eu preciso a gente falar uma quarta coisa. Deus será. Mas como? Futuro. Ele será exaltado entre as nações. Ele será exaltado sobre as nações. Quando eu vejo esse texto aqui, eu enxergo do ponto de vista profético e missiológico. Como profético e missiológico? Eu digo, quando o texto diz, ele será exaltado entre as nações, fala da obra missionária. O evangelho vai entrando entre as nações. Aí quando você olha país como Cuba, está fechado, tem um monte de crente lá. Aí você olha país como o Egito, é um país difícil, tem um monte de crente lá. Quando você olha um país como o Irã, tem um monte de crente lá. Há um tempo atrás a Rússia, a antiga União Soviética, era difícil, agora tem um monte de crente lá. Quando você olha a Coreia do Norte, parece que é uma cortina fechada, um muro fechado, mas eu preciso falar para você, eu não sei se o ditador que está lá já sabe, mas eu preciso falar para você aqui hoje, lá está cheio de crentes. Se ele não sabe, eu sei. Se ele não sabe, fica sabendo hoje, lá está cheio de crente. Vai chegar uma hora, quando alguém pensar que o evangelho se arrefeceu, quando alguém pensar que o evangelho não tem mais força, Deus vai começar a levantar as nações. Deus vai começar a levantar as nações, e vai se cumprir aquele texto, ele é o desejado das nações. Repito, ele é o desejado das nações. Eu não sei se tem crente aqui, pastor, que um dia falou assim, eu não piso na Assembleia de Deus. Lá na igreja tem um irmão que ele era proveniente de uma religião que tinha embates com a Assembleia de Deus, e aqui não vou mencionar. Esse irmão pegava o carro dele no final do culto, ele não era crente, era de outra religião, ele não gostava de crente, muito menos dos pentecostais. E aí ele sabia que 9 horas da noite, terminava o culto lá na Assembleia de Deus, ele pegava o carro dele jovem, pegava o carro esporte dele, colocava a namoradinha do lado e jogava o carro bem raspando na calçada para dar um susto. Aí os irmãos que estavam saindo do culto, né, talvez pensando em atravessar a rua, de repente o carro passava e ele buzinava. Aí agora quem toma ceia lá? Quem foi batizado lá? Quem regeu o conjunto lá? Quem regeu a orquestra lá? Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Eu não sei se nessa cidade tinha gente que não gostava da Assembleia de Deus. Eu digo uma coisa, é até um perigo olhar para crente da Bleia. Sabe por quê? Porque tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Tem muita igreja por aí até melhor que a Assembleia, mas eu digo uma coisa, a Assembleia de Deus não para. A Assembleia de Deus é cheia da graça, a Assembleia de Deus é cheia da presença. Nós estamos aqui hoje num culto comemorativo. Se você entende que Deus está operando nessa igreja, glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas eu preciso falar do caráter profético desse texto, que diz que ele será exaltado entre as nações.
Mas tem a palavra que ele será exaltado sobre as nações. Tem o caráter profético. Qual que é? Vai chegar o dia que vai se cumprir aquele texto paulino que fala que todo joelho, todo joelho. E quando eu lembro desse texto, pastor, me perdoe, mas eu lembro de crente que não dobra joelho hoje. Crente que não dobra joelho hoje, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai, não sei o dia, não sei a hora, mas você vai se dobrar diante daquele que é, que era e que há de vir. E o nome dele é Jesus. Ele tem consigo a chave da morte e a chave do inferno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Apocalipse 19 diz algo extraordinário, que ele vem sim sobre a terra num cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito o seguinte: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu aguardo esse tempo. Ele será exaltado sobre as nações. Querido irmão, querida irmã, quando a gente olha esse texto do Salmo 46, fala da intimidade que temos com o Senhor. Porque quando temos intimidade com o Senhor, nós reconhecemos que Ele é, nós reconhecemos que Ele está, nós reconhecemos que Ele faz e nós reconhecemos que Ele será. Quando a gente tem esse entendimento, escute, fica muito mais fácil confiar no Senhor, como diz o versículo 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Querido, nesse exato momento, o mundo está fazendo as águas tumultuarem. As águas do mundo estão se tumultuando. Mas nós aqui estamos desfrutando, como eu estava ali sentado com os irmãos, nós estamos desfrutando de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O mundo está caminhando de mal a pior, mas quando eu vejo esse povo aqui reunido, eu entendo que lá fora a correnteza está terrível, lá fora está tudo se abalando, mas dentro de cada crente tem uma corrente de águas vivas, tem uma corrente de águas vivas, correntes que alegram a cidade de Deus. Você recebe essa corrente de água na sua alma agora, recebe essa corrente de alma na sua vida, em nome de Jesus. Quando nós entendemos que Deus é, Deus está, Deus faz e Deus será, fica mais fácil adorar o nome dele. Como que fica mais fácil adorar? Eu preciso lembrar você que tem um texto aqui, e eu não posso esquecer esse texto que diz: vinde. Tem aí versículo 8. Enquanto está tudo se arruinando, o salmista fala: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
Isso fala de quê? Quando entendemos que Deus é, quando entendemos que Deus está, quando entendemos que Deus faz, quando entendemos que Deus será, fica fácil não ter medo e fica fácil adorar. Contemple agora as obras do Senhor. Você pode estar em pé agora, levantando uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos em pé agora, fique em pé por um momento e comece a contemplar as obras do Senhor. Comece a entender que você, pela medicina, não estaria aqui, mas você está. Comece a contemplar que pela medicina você não teria nascido, mas você nasceu. Comece a contemplar que pela criminalidade você já estaria morta e morto, mas Deus te salvou, Deus te trouxe, Deus te trouxe, Deus te trouxe, Deus te trouxe. Contemplai as obras do Senhor. Quando eu olho para essa igreja, quando eu olho para esse povo, não posso fazer outra coisa a não ser adorar o nome do Senhor. Contemple, 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 contemple. Oh, aleluia. E aí, gente, quando a gente tem intimidade com Deus, compartilha isso essa semana. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente entende que Ele é, a gente entende que Ele está, a gente entende que Ele faz, a gente entende que Ele será. Quando a gente entende isso, fica fácil não temer em meio às adversidades. Fica fácil contemplar as maravilhas do Senhor. E por último, e aí eu preciso orar se o pastor deixar, senão eu prego até meia-noite. Quando eu entendo que Deus é, quando eu entendo que Deus está, quando eu entendo que Deus faz, e quando eu entendo que Deus será, meu coração, que está acelerado, ele se aquieta. Oh, aleluia! Aquietai-vos! Mas como que eu vou me aquietar, que a minha vida é tão tumulto? Reconheça que Ele é. Reconheça que Ele está. Reconheça que Ele faz. Reconheça que Ele será. Lembra aquela família estranha que quer chegar na nossa casa com as irmãs e os irmãos? Vamos embora. E eu quero declarar que aquela caravana ruim vai embora. E vai entrar uma caravana boa aí na sua vida. Que caravana é essa? É a caravana da bênção de Deus. Que caravana é essa? É a caravana da humildade. Que caravana é essa? É a caravana da adoração. Que caravana é essa? É a caravana da cura divina. Que caravana é essa? É a caravana da salvação. Que caravana é essa? É a caravana da celebração. Que caravana é essa? É a caravana que diz: aquietai-vos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos nós digamos juntos: amém.